Nesse vídeo eu vou falar sobre o principal erro que os empresários cometem ao utilizar a inteligência artificial e como você pode já se programar para você poder aplicar a inteligência artificial no seu negócio em 2026. Meu nome é Pedro Goioso e nos últimos anos eu sempre tive muito contato com o mercado B2B. Então eu trabalhei na V4 Company, que é a maior assessoria de marketing do Brasil, trabalhei na Academia Lendária, que era uma edtech de IA aplicada para negócios, tive agência de IA e hoje aqui no Viver de IA a gente tem muito contato com empresários e empreendedores tradicionais do mercado brasileiro. Então nesse vídeo eu quero trazer quais foram os principais erros que eu venho observando de empresários que aprendem sobre IA e empresários que realmente aplicam a inteligência artificial deles na prática. E no final desse vídeo você vai sair com muitas dicas e soluções prontas para você já aplicar IA no seu negócio nesse ano de 2026. IA de verdade que você tenha resultado e eficiência para poder escalar. E vamos começar aqui pelo primeiro erro, galera, que é achar que inteligência artificial é coisa do futuro. Qualquer lugar que você vai hoje, galera, sejam faculdades, eventos, na sua escola, até mesmo na internet, todo mundo está sempre falando da mesma coisa. IA, IA, IA e inteligência artificial não é coisa do futuro, tá? A maioria das pessoas que falam sobre inteligência artificial hoje, galera, são especuladores ou pessoas que gostam muito de teoria da conspiração. Mas diferente muito desse pessoal que só fica falando do futuro e de teoria pensando muito na frente, a gente tem um público muito seleto de pessoas e empresários que sabem utilizar a inteligência artificial para ganhar dinheiro na prática e ter resultado no seu negócio. Então eu costumo falar que nesse erro existem dois tipos de empresários diferentes. Um que é negacionista, fica falando muito do futuro e que a IA um dia vai ser alguma coisa, e quem realmente entendeu que isso é uma coisa séria que está acontecendo. Já tem empresas crescendo muito rápido, assim como a Lovable, assim como o próprio ChatGPT, né, que está para fazer um valuation aí de $1 trilhão, como algumas pessoas dizem, mas diferente disso, tem realmente empresas que estão ganhando dinheiro na prática. Então, inteligência artificial, galera, ela já é uma realidade hoje, tá? O ChatGPT tem 800 milhões de usuários ativos. Agora a gente teve recentemente o case da Lovable, que foi o maior case de inteligência artificial e não só isso, o maior case de startups no mundo. O que é a Lovable? A Lovable, ela é uma startup de IA Vibe Coding, ou seja, ela ajuda você, ajuda o seu negócio a desenvolver aplicações sem precisar programar. Você quer criar um site? Você consegue só mandar um prompt no Lovable, ele cria para você. Você quer criar uma plataforma, um aplicativo, um dashboard para você visualizar os dados da sua empresa? Você já consegue fazer isso na Lovable. E a Lovable, ela teve esse case muito interessante, não só no mercado de IA, mas no mercado tradicional, que ela cresceu do 0 até 8 meses, né? Em 8 meses de vida, ela atingiu um valuation de $1 bilhão. Para ser mais exato, $1 bilhão e 800 milhões em 8 meses. Ela atingiu todos os recordes de startups aqui no Brasil porque ela simplesmente ajuda outras pessoas a aplicarem IA e terem resultados. Então, como cliente da Lovable, cara, a Uber, o Mercado Livre, tem várias empresas grandes que estão utilizando o Lovable hoje aí na prática. E diferente disso, a gente teve uma empresa brasileira também, que inclusive eu gravei um vídeo aqui no meu canal, depois você pode ver acessando o meu perfil, que é a Enter AI. Ela é uma IA vertical muito focada no mercado jurídico. Então, resumindo para vocês, milhões de empresas recebem processos todos os meses ali, né, por falhas em features, falhas em ferramentas, e a Enter basicamente ela entra para poder defender a empresa, já analisa todo o erro ali e já cria todo o processo de defesa contra esses clientes ali, né, que foram lesados de alguma forma ou alguns até mesmo que são fraude. Então o primeiro erro é esse, pessoal, o empresário achar que inteligência artificial é coisa do futuro e por conta disso ele ficar enviesado achando que ele não consegue aplicar inteligência artificial hoje no negócio dele na prática. E o segundo erro aqui que o empresário comete é como se fosse uma pirâmide, tá, galera? Tem 3 níveis. A base, que é o primeiro de todo mundo, é o empresário achar que é coisa do futuro. Depois que ele já superou essa crença que ele tinha antes, aí ele avança para o meio e sim começa a ver resultados de outras empresas, com inteligência artificial e tal, mas ele começa a achar que inteligência artificial é uma coisa muito técnica, que é esse segundo erro, que é o empresário achar que ele precisa de um especialista em programação ou em inteligência artificial dentro da empresa dele. E galera, no mercado que a gente está vivendo hoje, isso é um completo viés, é uma crença que você tem
também que te limita muito, porque hoje inteligência artificial é uma coisa nova, mas ela não é muito complexa tecnicamente para você aplicar dentro da sua operação. Agora eu vou explicar para vocês o que é programação low code e no code. Galera, programação é quando você realmente precisa botar a mão na massa e programar algo do zero ali, como uma plataforma, um dashboard, etc. O low code é quando você já tem coisas pré-prontas ali. Por exemplo, você quer criar um site, você utiliza o WordPress, você utiliza o Great Pages. Ele é uma ferramenta low code para você poder conectar blocos ali, só que se você quiser colocar um script no seu site, colocar algo um pouco mais avançado ali, você poderia utilizar um pouco de código ali para poder resolver. Depois disso, a gente tem coisas que são no code, ou seja, sem código. Quer criar um site? Cara, você conecta blocos somente ali para você poder criar e já está pronto ali publicamente, tá? Só que daí hoje a gente está num novo estágio da inteligência artificial, pessoal, que é basicamente a IA Vibe Code. Você não precisa programar pouco, você não precisa conectar blocos na mão ali manual, que é um puta de um trabalho, você basicamente só pede para a inteligência artificial e ela cria para você. Então hoje, galera, você sozinho, você que é empresário, não precisa saber programar, é só você conversar com a IA, pedir o que você quer que ela já cria para você. Quer um site de advogado? Eu quero que você crie para mim um site para minha advocacia chamado Goioso Advocacia, nas cores preto, branco, dourado, com essa tal logo, nesse formato, com essa fonte. Hoje você só pede para a IA e ela já cria para você. Então você vê que a gente teve diferentes estágios ali na nossa era, né, da humanidade, que era, cara, você saber programar, depois você saber programar um pouco e conectar blocos, depois era só conectar blocos, mas depois, em vez de você ficar lá 5 horas conectando blocos e ter um trabalho, hoje você só pede para IA. Então essa é a nova era que a gente está hoje de Vibe Coding, por isso que esse segundo erro do empresário, que é achar que você precisa de um especialista, ele já cai por terra, tá? Porque só de você conversar com a IA, com o ChatGPT, conversar com o próprio Lovable, conversar com o Cloud Code, conversar ali com alguma IA que o N8N tem, ou o Make, que ele já cria o fluxo para você, né? Hoje tem até essa facilidade, você não precisa desenvolver mais fluxos do zero. Primeiro que você tem template e segundo que a IA hoje, ela já cria o fluxo ali para você, caso você queira fazer alguma automação, tá? Então esse segundo erro ele cai por terra de que você precisa ter um especialista de IA na sua empresa ou um especialista de programação. E o terceiro e último erro que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo, que é o que mais enviesa empresários, o que mais deixa as pessoas ali medíocres utilizando inteligência artificial, é achar que ter IA de verdade na sua empresa é você utilizar o ChatGPT. Recentemente, em 2025, saiu um artigo do MIT que eles analisaram 800 empresas e 95% dessas empresas que diziam utilizar IA no negócio, que tiveram eficiência no negócio deles, primeiro, eles não utilizavam inteligência artificial de verdade, eles utilizavam inteligência artificial individualmente, cada uma das pessoas, somente o ChatGPT de forma rasa. E a maioria dos resultados que eles falaram que tiveram, e a maioria dos resultados que eles disseram que tiveram na operação deles, todos foram enviesados porque eles não mediram, e sim todos foram baseados em achismo. Ou seja, 95% das pessoas que o MIT entrevistou ali para poder fazer esse estudo, ou seja, 95% das 800 empresas que o MIT entrevistou ali para poder produzir esse estudo são empresas que, primeiro, só utilizam o ChatGPT de forma rasa, individualmente e não medem os resultados, onde apenas 5% das empresas sabem usar IA de verdade, automatizando tarefas, setores, áreas e têm resultados metricamente comprovados. Então o terceiro e último erro é achar que utilizar IA na empresa de forma certa e eficiente é somente conversar com o ChatGPT ali no dia a dia. Em comparação, pessoal, a não utilizar o ChatGPT e fazer tudo manualmente, você realmente tem uma alavanca ali de performance. Isso é nítido, tá? Só que você ainda poderia ter mais resultado se você soubesse usar a inteligência artificial da forma que eu vou falar para vocês aqui, que a gente utiliza hoje no Viver IA, que é uma plataforma B2B de inteligência artificial para negócios, que eu vou falar aqui para vocês agora. Então agora eu vou dar 3 exemplos para vocês aqui de como que a gente utiliza a inteligência artificial hoje na nossa operação de forma automática, que gera receita, gera eficiência, que foi responsável para a gente fazer 20 milhões de receita na nossa empresa aqui no Viver IA em 2025 com menos de 40 pessoas no time. Primeira delas, pessoal, eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês. Como que a gente utiliza a IA no marketing, como que a gente utiliza a IA em vendas e como que a gente utiliza a IA em atendimento, tá? No marketing, pessoal, primeiramente,
todos os sites e landing pages que a gente cria aqui, a gente faz tudo com inteligência artificial. Então hoje na empresa inteira a gente só tem um designer, que é designer/web designer, que ele faz tudo, todos os criativos, todas as páginas, todas as plataformas, né, o front-end ali que a gente tem dentro de uma operação, tá? E a gente faz tudo isso hoje utilizando o Lovable. Esse cara sozinho ele faz mais de 50 anúncios e criativos por semana e em média ali umas 2, 3 páginas novas ali também por semana. Então basicamente toda a demanda que ele precisa, ou ele faz no Lovable quando é web design, né, para criar páginas, dashboards, front-ends ali, e quando é para ele criar criativos, coisas estáticas em imagens, ele está utilizando o Freepik, tá? O nome dele é Pedro Gaona, inclusive ele tem uma formação de geração de imagens com IA dentro hoje da plataforma nossa aqui do Viverdiá, onde ele ensina do zero ao avançado como que você pode fazer geração de imagens, de sites para o seu negócio, tá? Então hoje aqui no marketing a gente gera sites com inteligência artificial e também imagens. E a terceira solução que a gente utiliza aqui são copies com IA. Então a nossa operação do Viverdiá, que a gente fez 20 milhões de reais ano passado e a gente vai fazer mais de 100 milhões esse ano, a gente não tem nenhum copywriter na nossa equipe. É 100% inteligência artificial. Sejam copies, né? Copies é basicamente o texto que está na página. Sejam copies para páginas de vendas, para criativos, páginas para e-mail, fluxos que a gente dispara, qualquer roteiro que precisa de texto, a gente não tem copywriter e sim agentes de inteligência artificial que fazem isso pra gente na prática, tá? E quando não tem a gente basicamente solta um bom prompt ali numa IA mesmo, que não é nenhum contexto, basicamente você conversa com o ChatGPT e ele já te traz ali um resultado incrível, pessoal. Então isso foi um pouco de como que a gente utiliza a IA em marketing. Agora eu quero falar para vocês como que a gente utiliza IA na área comercial, tá? Na área de vendas. Primeiro, a gente faz todo o resumo das nossas reuniões com inteligência artificial. Então aqui dentro de casa a gente utiliza o Fireflies, mas também tem outras IAs como o Phatom, por exemplo, que inclusive tem um vídeo aqui no meu canal, depois você acessa ali para você ver como que você resume, grava e transcreve reunião 100% gratuito com inteligência artificial. Então hoje os nossos vendedores, todas as reuniões que eles fazem, já tem uma IA que participa com eles, finalizou a reunião, ela já grava, resume, transcreve e a gente avança para essa segunda solução que eu vou falar para vocês aqui, que é preenchimento de CRM automático, tá? Então além da IA transcrever, resumir e gravar todas as reuniões com os vendedores, finalizou, ela vai e preenche o nosso CRM com nome, e-mail, como que foi o resumo da reunião, se ela foi boa, se ela foi ruim, se vendeu, por que que vendeu, se não vendeu, por que que não vendeu, e alimenta todo um banco de dados nosso no CRM em uma outra plataforma que é a nossa plataforma de roleplay com IA, tá? Então a gente tem uma plataforma aqui na área de vendas que a gente basicamente treina os nossos vendedores. Então ela está alimentada com todas as objeções que a gente teve em todas as nossas calls na história, alimentada ali por uma inteligência artificial, para sempre que entrar novos vendedores, a gente souber treinar eles ali com eficiência. E por fim, a nossa última solução que a gente tem aqui na área comercial é a nossa SDR AI. O nome dela é Lina, a gente chama, e o que ela faz? Ela faz todo o processo de qualificação que um SDR tradicional do mercado faz, que é basicamente qualificar um lead para ele poder agendar uma reunião, lembrar ele que a reunião vai acontecer. Então a gente tem todo um fluxo aqui para garantir que o no-show não aconteça. Então ela manda mensagem, e-mail um dia antes, 3 horas antes, 1 hora antes, 15 minutos antes, para poder lembrar da pessoa ali que realmente vai acontecer a reunião, tá? Então essa é a principal solução que a gente tem aqui na nossa operação hoje. E agora falando da nossa última área aqui que a gente utiliza a IA na prática e tem resultados, é na área de CS e de atendimento, tá? A primeira solução que a gente tem aqui hoje, pessoal, é o onboarding com inteligência artificial. Então sabe quando você faz a venda ali na sua área comercial e você tem que passar para a área seja de produto, a área de atendimento do cliente, a área de sucesso do cliente? Tudo isso a gente faz com inteligência artificial. Então vendeu, hoje a gente já tem um formulário com inteligência artificial que ele pede ali as informações da empresa, quantos colaboradores tem, qual que é o setor, quais os principais problemas. É uma IA que a gente tem que faz toda a análise ali da empresa e já cria um plano personalizado para ela seguir nos próximos dias.
Então aqui no nosso caso a gente é uma plataforma de educação e de soluções plug and play de IA para negócios. Então na área de educação a gente tem algumas formações aqui dentro do Viver de IA. Formação de Lovable, gestão de tráfego pago com IA, geração de imagem, social media com IA. Então basicamente a IA já faz análise no negócio da empresa da pessoa e recomenda, cara, você tem que ver aquela aula, cara, você tem que implementar aquela solução ali no seu negócio. Hoje a gente tem mais de 20 soluções aqui, assim como o SDRA, a gente tem disponível ali para você simplesmente pegar e plugar na sua empresa. A gente fala que a gente tem aqui soluções plug and play de IA para negócios, então todo o nosso onboarding hoje já é feito com inteligência artificial. E por fim, a gente tem uma solução aqui de atendimento/suporte com inteligência artificial. Então é uma IA que a gente desenvolveu aqui, treinada com base em todos os nossos cursos e todas as nossas soluções, para caso você tiver alguma dúvida ali de implementação, alguma dúvida teórica de como funciona, essa IA basicamente ela já analisa sobre qual curso, qual formação você está falando e com base nesse estudo que ela já fez, né, com base nessa formação ou nessa solução, ela já consegue ali te auxiliar e resolver o seu problema. E caso a IA não consiga te ajudar nesse primeiro atendimento ali, ela passa para o humano e analisar o seu caso, porque às vezes é alguma coisa além do conhecimento daquela IA, tá? Então é assim, pessoal, que a gente está utilizando IA na prática em marketing, vendas e atendimento para a gente poder crescer, tá? Tem muito mais solução no jurídico, no RH, em muito mais áreas da empresa, mas para não ficar muito longo esse vídeo, essas são algumas. Então um pouco disso, pessoal, nesse vídeo eu queria trazer para vocês aqui o maior erro que os empresários cometem ao tentar aplicar IA na prática ali. Eu falei mais de um, falei 3 e também dei 3 exemplos ali de como que vocês podem utilizar IA em marketing, vendas e atendimento para poder aumentar a receita e eficiência do seu negócio. E para finalizar aqui, eu quero te fazer um convite especial para você que é empresário, é um empreendedor tradicional ali brasileiro. O Viver de IA, ele é a plataforma das empresas que crescem com inteligência artificial. Nós somos um ecossistema focado em ajudar o seu negócio a ter mais receita, mais eficiência e reduzir os custos deles utilizando inteligência artificial na prática e não de forma teórica. A gente hoje tem formações para poder ajudar o seu time, a sua empresa e você a aprender mais sobre inteligência artificial e também a gente tem soluções prontas aqui plug and play. São mais de 20 soluções para você simplesmente entrar lá, baixar o template, configurar ela e aplicar no seu negócio ali, seja em marketing, venda, CS, jurídico, RH, para você ter mais eficiência para isso, tá? E além disso, o nosso diferencial é que a gente tem um grupo de networking com mais de 800 empresários e o principal, a gente tem mentoria todo dia com especialistas de inteligência artificial aqui do Viver de IA. Então, durante 2 horas todo santo dia, você pode entrar em uma call e vai ter um especialista ali que vai te ajudar a resolver o problema que você está tendo hoje com inteligência artificial e aplicar ele na prática no seu negócio. Então, além de você entrar para o Viver de IA e aprender, ter soluções prontas, você tem suporte ali personalizado e ao vivo com os nossos especialistas, tá? Então, se você deseja ter uma demonstração de como que funciona a plataforma do Viver de IA, eu vou deixar um link aqui embaixo para você poder acessar e você ter mais benefícios ali por estar vindo aqui do meu canal do YouTube, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!